Então, todo estudo que você deve fazer, isso vale para os obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, deve ter um embasamento. Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, segundo o pastor tal, ele gosta muito de pregar, e ele fala o que o pastor pregou, mas o pastor tirou aquilo da onde? A pessoa pega um livro de um pastor, de um escritor, lê lá, então, o pastor, aí ele traz aquilo como doutrina, não vale. O que vale é a Bíblia. O que você busca fora da Bíblia é a arqueologia, é a história, é a política antiga, baseada em fontes verídicas. Por isso que você não pode ler só a Bíblia. Quem quer pregar tem que ler política, sociologia, tem que ler o que está acontecendo no mundo. Nós vamos falar sobre os mártires cristãos, não vamos? Mas tem mártires morrendo aqui. E não são poucos. Morrem aos montes. Não sei se vocês sabem, toda criança que é assassinada é um mártir. Porque as crianças pertencem a Cristo. Ele não falou? Deixai vir a mim os pequeninos. Aí o Renato Russo, numa das músicas dele, dos poemas dele, ele fala, o Deus da guerra não gosta de criança. O Deus da guerra é Lúcifer. É ou não é? É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele não é o rei, ele não é o dono da guerra. Ele é um espírito de guerra. E está aí guerreando. Certo? E vocês viram, nessa semana, na Síria, que morreram 150 crianças? Então, por isso, o pastor ele tem que ouvir, ler jornal, ver notícia. Não é notícia na Record nem na Globo, não. Na Globo News, no jornal mais sério. Porque ali só passa o que eles querem dizer. Certo? Então, os inimigos lançaram uma bomba sobre a Síria, justamente numa creche, gente. Eu te pergunto, são mártires ou não são? São mártires. Então, os mártires estão aí. Não são só os cristãos em si. Pessoas inocentes estão morrendo. Tá? Satanás, o prazer de Satanás pela morte, pelo sangue, pela destruição, é uma coisa absurda. E isso é antigo. Desde os tempos de Caim e Abel. Desde ali a terra se enche de violência. Então, quando a gente vai fazer um estudo, nós temos que procurar fontes, que por contrapartida são fontes de fontes. O que seriam fontes? Vamos lá, é aula, gente. O que seriam fontes? Buscar conhecimento. Aonde? Em que fonte? Buscar onde? É lá que eu quero. Que fontes são essas? A Bíblia já é o primeiro lugar. Beleza. Depois? Artigos de quem? Da onde? Científico. Um Flávio Joséfo. Historiadores. Que não sejam historiadores que fazem biografias para fazer uma propaganda. Por exemplo, historiadores católicos. Ele vai trazer uma biografia católica. Né? Eu não posso ir na internet e sair lendo qualquer coisa que está lá e sair contando para o povo. Certo? Tem que confrontar os livros. Né? Eu não posso pegar só a Bíblia e só o Flávio Joséfo. É muito antigo. O Flávio Joséfo é 60 anos depois de Cristo, século I. Aí eu venho para um século, 10 séculos depois eu venho para 15 séculos depois e vou fazendo uma cronologia das fontes. Aí eu chego num contexto de verdade. Aí eu pego essa verdade, junto com a Bíblia, e trago para o povo. É assim que se faz escola dominical. É assim que você traz uma veracidade para quem está escutando. Aquilo solidifica a tua mensagem. Aí você já está ungido, já está na bênção. Quando você passa isso para o povo, aquilo flui como água cristalina. Mas muito bem. Nós vamos fazer uma leve... Deixa o tema, não tem não, da mensagem? Tá muito ruim. Pisca-pisca, né? Tá quase lá. Tá quase, né? Na verdade, esse não é a cara do tema. Bota a cara do tema aí. Deixa já. Bom, aí, beleza. Esse careca bonito aí. Ih, pronto. Vou falar que o careca é bonito. Beleza. Então eu falei na semana passada, vamos entrar. Falei na semana passada o seguinte, que
não foi Cristo que criou o cristianismo. Certo? Quem foi? Você veio. Então quem foi? Paulo, ele fundamenta a espinha dorsal, a maneira de ser cristão. Mas o cristianismo não foi uma pessoa nem foi Cristo. O cristianismo foi um processo. Toda vez que você vê ismo no final de uma palavra, quer dizer um processo. Certo? Então o processo que foi construído na cultura do povo. A princípio, os cristãos eram co-irmãos dos judeus e tinham os mesmos hábitos. Deus tem que escolher um fariseu turco. Quem é esse fariseu turco? Paulo. A gente não sabia que Paulo era turco. Ele nasceu em Tarso. E numa província romana, na Turquia, chamada Tarso. Mas todas as províncias romanas, em sua maioria, tinham comunidades judaicas. E eram nessas comunidades judaicas que sobressaíam os apóstolos, que sobressaíam os líderes. Ano passado, quando nós ensinamos aqui sobre os apóstolos, eu falei para você que não houve apenas 12 apóstolos. Já havia apóstolo antes de Jesus. Já havia discípulos antes de Jesus começar o trabalho dele. João Batista tinha discípulos. Tá? Todos os homens que apregoavam a vida do Messias já tinham discípulos, e esses discípulos estavam espalhados já pela Ásia Menor. Tanto é que André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E quem apresenta Pedro para Jesus é André. André é um daqueles fofoqueiros que chega para João Batista e fala: olha, Jesus está levando seus discípulos. Aí João Batista responde: importa que ele cresça e que eu diminua. Entendeu? Muito bem. Então, o cristianismo foi um processo que foi se fundamentando. O cristianismo foi um processo que foi tomando corpo com as pregações, com as viagens. E aquilo aconteceu, aquilo cresceu. Quando Paulo ele é pego no caminho de Damasco, as igrejas já estavam espalhadas, gente. Ele não vai abrir igreja. Paulo ele não é uma pessoa que vai abrir igrejas. Ele é um homem que vai construir uma espinha dorsal. Ele vai construir o esqueleto de como ser cristão. E olha que interessante, você pega todos os apóstolos, ninguém escreveu mais na Bíblia do que o 13º, que foi ele. A partir de Atos só dá ele. E depois João, que escreve o Apocalipse, mas não tem nada a ver com estruturação cristã. Paulo não. Paulo explica o que é demônio, Paulo explica o que é diácono, o que é presbítero. Ele fala da ceia, ele corrobora o batismo, ele fala de sexualidade, ele fala que o bispo tem que ser de uma mulher só, ele quebra a cultura judaica que estava enraizada nos próprios apóstolos. Certo? Ele quebra aquele prisma judaico que não podia comer carne de porco, que não podia comer a pata esquerda de nenhum animal, que a mulher na sua menstruação era imunda, que os doentes eram imundos. Os doentes não entravam nas sinagogas, porque era imundo. E Jesus é o contrário. Eu vim para os doentes, eu vim para salvar, para curar, para libertar. Então Paulo vai desmistificando e vai empurrando essa doutrina que os teólogos chamam de espinha dorsal. Não tem jeito, né? Só ali. Espinha dorsal para formalizar, para formatar a igreja. E você pode ver que a partir de Paulo não mudou não. O que era há 2000 anos atrás é até hoje. Nós seguimos as cartas de Paulo para sermos cristãos. Amém? Eu estou só fazendo um pequeno resumo. Eu disse aqui que as igrejas se espalharam. Bota o primeiro mapa, segunda. Isso eu não mostrei semana passada, vou mostrar hoje. Dá para ver o mapa aí? Próxima página. Tem que ser rápido. Abre o PowerPoint e deixa lá. As igrejas se espalharam pela região do Mediterrâneo. A região do Mediterrâneo, não sei se vocês conhecem, ela beira Israel, que fica na Ásia, né, menor, desce pela África e vai por cima e pega a Europa. Então você tem ali Portugal, Espanha, você tem Grécia, você tem Itália,
você tem o que mais? Macedônia, você tem o Marrocos, você tem o Egito, Arábia Saudita, Síria, Turquia. Isso. Abre essa imagem aí pra gente. Tá? Tá muito despreparado você, meu filho. Clica ali, ó. Lá em cima, exibição. Lá em cima, do lado direito. Lado direito. Mais volta. Não, o outro. O da esquerda. Aí. Clica aí. Ok. Peraí. Aí. Tem um botão aí. Deixa lá. Não vai me atrapalhar, estou gravando. Estão vendo essa parte toda, a parte cinza? Estão vendo? Fala amém aí, está vendo? Amém. Está vendo, ó? Vamos lá. Roma está aqui, ó. Tenta abrir aí, vai vendo aí. Entra no Google aí para você aprender a abrir isso aí. Isso aqui, aqui é a Europa, o começo da Europa. Aqui, ó, em azul é o mar Mediterrâneo. Estão vendo? Isso tem na sua Bíblia. Só você olhar lá. Ó, Israel. Israel está aqui, ó. Israel está aqui. Nem havia Estado de Israel nessa época. O Estado de Israel, ele só vai surgir em 1948. Mas depois eles têm que... tem aquela guerra dos 7 dias, porque o Egito, os outros países queriam tomar. Tá vendo? Israel está aqui. Olha o caminho de Damasco. Tá? Aqui é a Turquia, acima. Então toda essa região aqui, ó, era domínio de Roma. Inclusive a África. Em todas essas regiões tinham arenas. Eu não vejo isso hoje. E em todas essas regiões foi que o cristianismo foi surgindo. Então, depois que Jesus é levado aos céus, os discípulos vão sendo levados. E o que eu ensinei para vocês? Que não eram 12 apenas, eram milhares de discípulos. Ok? Estão entendendo? Porque se eu não explicar isso, eu não consigo chegar nos mártires. Eram milhares de discípulos. E foram sendo lançados. Tá? Paulo chega, estrutura a espinha dorsal, estrutura o sistema. Agora sim. Tá vendo? Ó? Tá bom aí a imagem? Tá. Então tem vários. A gente lê várias coisas ali na Bíblia. A gente fala de Cartago, a Bíblia fala, Sicília, Creta, Chipre. Olha, Paulo viajou por isso tudo. Arábia, Síria, Damasco, Antioquia. Antioquia é onde? Falei para vocês semana passada. Onde é a cidade de Antioquia, ou Antioquia? Onde é? Na Turquia. O engraçado que havia um planejamento de Deus para a Turquia. Por quê? Porque a Turquia se tornaria o segundo lugar do Império Romano, de Constantino. Quem estudou aí lembra. Ele funda lá uma cidade chamada Constantinopla, que é hoje a capital da Turquia. Istambul. Isso aí. Entendeu? E ali, quando os bárbaros vão tomando aos poucos, isso lá no século V, século VI, século VII, os povos de cima começam a invadir Roma. Tá? E de baixo também. Os povos da África sobem, os povos do norte descem e vão tomando Roma. Por quê? Porque os imperadores vão achando que são deuses. E aí é morte demais, é sacrifício demais. E aos poucos, o excesso de poder, o excesso de vaidade, o excesso de prepotência, eles vão sempre achando que são os mais poderosos, os não derrotáveis, e aos poucos vão perdendo poder, vão perdendo controle. É isso que derruba o Império Romano. E outra coisa que derruba o Império Romano, cada povo que ele conquista, cada lugar que ele vai, ele se mistura com a cultura daquele local. O povo romano é um povo sincrético, certo? O que é ser sincrético? Aceita mistura de outras religiões. Pode ser chamado de gnóstico também. Sincretismo e gnosticidade. É o que? Mistura de religiões, mistura de crenças. Eu pergunto para você, o povo brasileiro é um povo sincrético?
Você vai na casa da pessoa, você entra, tem uma fila na porta. Chega, vira outra porta, tem um Buda virado de costas para você. Você olha para trás da porta, tem um ovo dentro do copo d'água. Ela tem patuá, contrebu. Você vai na beirada da cama, está aberta no Salmo 23. E vai na igreja, faz corrente. Vai no descarrego e vai no centro. Essa cultura latina vem dos romanos. Você pode observar que desde o México, onde começa a América Latina, até a Argentina, somos todos sincréticos. No México se cultua deuses, a morte, é imagem para todo lado, é mistura de catolicismo com as crenças astecas. Aí você vai descendo ali na América Central, é a cultura católica, protestante, maia. Você desce para o Chile, você desce para a terra da Bia, dos Incas. O Inca era o deus Sol, ele se achava Deus, ele dizia que era Deus. Ele não repetia a roupa. Ele tinha uma espécie de harém, onde as mulheres dele ficavam costurando dia e noite, só roupas de seda. Ele usava a roupa uma vez e jogava fora, ninguém podia usar. Numa época onde não tinha nem fábrica de fazer roupa. Pensa, que trabalheira. Então, essa necessidade dos líderes, dos homens que governam os países, os impérios, de serem semideuses ou se acharem deuses, é que a destruição dele, do povo e do país. O que acontece no nosso país? Os políticos acham que são semideuses, que podem fazer qualquer coisa. Nós temos aí os juízes agora que estão sendo confrontados, que o salário não pode ultrapassar os 33 mil no Brasil. E o juiz chega a 200 mil. E ele, o que ele alega? Não, mas eu tenho o Bolsa, o quê? O Bolsa Casaco, eu tenho o Bolsa Gás, Bolsa Creche, o juiz tem auxílio creche. Caramba, com um salário de 33 mil. E aí, eles falaram, se vocês tirarem da gente, nós vamos entrar em greve. Isso está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil. Não aceitam, porque se acham deuses. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, um agente do Detran, da lei seca, parou um juiz. Vocês viram isso? Ele estava alcoolizado, bêbado. Aí ele deu carteirada nela, sou juiz. Ela falou assim, você é juiz, mas não é Deus. Vou recolher sua carteira. Ele falou assim, vou provar para você que eu sou Deus. Foi lá, processou ela teve que pagar a indenização para ele. Então isso é um espírito. Então toda essa região dominada pelos imperadores romanos por Roma. Beleza? Então muito bem. Como começa a crescer o cristianismo? Roma no começo, na época de Jesus, não foi Roma que mata Jesus. Jesus se entregou, ninguém matou Jesus. Jesus chega na cara de Roma, que é Pilatos. Lá Pilatos era romano e representava Roma. Jesus dá um recado para ele. Se eu quisesse, né? Se eu quisesse, nenhum poder te é dado se meu Pai não quisesse. Ele fala para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria quantas legiões? 12. Cada legião tem 6 mil. E a Bíblia fala que nos tempos de Senaqueribe, um anjo matou 180 mil homens. Então, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, Jesus se deu. Ele foi o cordeiro que se entregou por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus nasce no apogeu romano. O apogeu romano é um toque, um momento de mais poder, de mais domínio, de mais dinheiro, de mais ascensão. Eles entravam nas cidades, nas regiões. Observa que eles não sobem mais nem descem mais. Por quê? O interessante para eles era aquela região, porque é a região da rota do comércio. É o escape de tudo. Embaixo, África, tem aqueles países, mas ali tem o Saara. Tanto é que em história você estuda a África subsaariana, que está abaixo, e a África acima do Saara, porque ali é uma região quase do tamanho da metade do Brasil, que não tem nada. Então não se estuda. Então se estuda o abaixo e acima. Então essa parte acima é muito rica. Cartago, Alexandria, certo? Uma senhora perguntou para mim aqui sobre a Bíblia Septuaginta.
E eu falei para ela que a Bíblia Septuaginta foi escrita por 72 rabinos judeus que moravam aonde? Na província de Alexandria. O nome já diz, Alexandria. Quem invadiu ali foi um macedônio grego, Alexandre o Grande. Ele conquista aquele bico do Egito e depois se torna uma província romana. Mas os judeus, como ainda hoje é um povo que habita na terra inteira, ali eles estão numa comunidade judaica. Eles vão para Antioquia, comunidade judaica. Vão para Roma, comunidade judaica. Vão para Damasco, vão para a Arábia, vão para a Ásia Menor, vão para a Macedônia, vão para todos os lugares e constroem ali comunidades judaicas. Como somente Paulo, na Bíblia que nós conhecemos, era um fariseu bilíngue, trilingue, só ele que visitava as mais distantes e podia pregar para Roma, podia pregar para Tessalônica na Grécia. Tá? Ele voltava para Tarso, ele voltava para Antioquia, onde se falava o dialeto da época árabe, turco, falava-se grego e falava-se o latim. Então, a escolha de Paulo por Deus não foi uma escolha qualquer. Deus escolheu o mais notável dos fariseus. E era um homem que cria naquilo que ele apregoava, que era a morte dos cristãos. E há um paradoxo, porque Deus ele age dessa maneira. Ele pega justamente um dos mais cruéis dos fariseus. Quem arma para Estevão ser morto é Paulo. A tradição diz que não somente Estevão, mas outros discípulos, outros enviados ao campo foram mortos com o dedo dele, de acusador. E quem protegia os fariseus, quem dava armamento, quem estava na parte bélica era quem? Era Roma. Como é que Roma fazia para conquistar? Ele chegava no lugar, levava o exército poderosíssimo e instalava na beira do país, nas fronteiras. É como se os Estados Unidos fechassem nossas fronteiras. Aí um representante chega para o Temer e fala assim, olha, para nós não invadirmos o seu país, vocês vão nos pagar impostos. E nós vamos proteger vocês. Uma espécie de milícia. Nós vamos proteger vocês dos outros inimigos. E vocês vão nos pagar impostos. E nós vamos ter livre trânsito pelo... Nós vamos colocar um governador aí ao lado do seu, mas quem vai governar é vocês. Quem governava Jerusalém era Herodes. Era, não é? É ou não é? Herodes era romano ou judeu? Judeu. Por isso que João Batista batia na porta dele. Traidor, adúltero, você é judeu e mata os seus irmãos. Entendeu? Então, Herodes teve que dar cabo da vida dele, porque isso poderia incitar o povo numa anarquia. A gente lê a Bíblia, as coisas vão passando batidas para a gente ler para terminar, né? A gente lê a Bíblia para terminar. Glória a Deus, já fiz a parte hoje. Irmãos, a Bíblia fala, o próprio Paulo fala, ó profundidade de riqueza e de sabedoria. Se você mergulhar, você vai aprender muito. Muito bem. Então, cresceram as comunidades. Roma começa a perceber que as taxas de impostos começam a cair. Olha aí. As taxas de impostos coletadas em toda essa região que você está vendo ali, começa a cair. Por que será? Porque o povo está se convertendo a uma nova seita, né? Nós sabemos que não é seita, é a nossa fé, uma nova religião que ensina que nós não temos que dar nada para o mundo, não devemos gastar. Era levado aos apóstolos, era levado aos homens de Deus. A própria Bíblia diz que eles depositavam todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. A Bíblia até fala de Ananias e Safira. Paravam de dar imposto para Roma, porque Roma continuava matando, Roma continuava destruindo. Roma era conhecida na época como o exército das trevas. Matavam demais. E a matança romana começa 5 séculos antes de Jesus nascer. Já tinha arena antes de Jesus nascer. Já tinha gladiadores antes de Jesus nascer. Já tinha tudo isso. A crucificação foi inventada lá atrás.
as barbaridades, as mortes eram comuns em Roma, né? O medo, a imposição do medo, do terror, era tremendo. Então, o exército romano chegava e já tremiam de medo, porque sabiam das histórias de barbaridade. Havia aí um quesito importante nessa violência toda, porque um dos formadores, dos fundadores do Estado romano, chamava-se Marco Júnior Bruto. E a gente usa até o termo bruto por causa desse homem. Porque ele busca nas seitas gregas, nas religiões bárbaras, nas religiões etruscas, que eram povos anteriores a eles, que habitavam ali a Itália, etruscos, as seitas sanguíneas. E era comum nessas seitas a violência. E quando na violência o sangue era derramado, o deus Baco era adorado. E aí esse Marco Júnior Bruto adota a violência como padrão romano. Padrão. Certo? Você vê que os islâmicos têm um padrão: morte. É ou não é? Matam crianças, matam mulheres, matam grávidas. É um terror, terrorismo. Então Marco Júnior Bruto, que foi um dos primeiros, não foi imperador, mas foi um dos fundadores do Estado romano, ele admite a violência e escreve isso nos anais de Roma. A violência era permitida. Então, a escravidão era permitida. A escravidão, ela é trazida como um sistema por Roma. E esse sistema romano de escravidão existe até hoje no nosso país. Uma das teses para os portugueses usarem a escravidão aqui no Brasil era o sistema romano. Quando a princesa Isabel quis abolir os escravos, muitos dos deputados que aqui viviam, que eram donos de escravos, subiam nas tribunas para falar: o direito romano, que é o mesmo direito que usamos aqui na justiça, é o mesmo direito que nos garante ter escravos. Então, um sistema construído 500 anos antes de Jesus nascer já admitia toda essa barbaridade, e até hoje nós temos resquícios disso aí. Certo? Viu como é uma coisa bem mais profunda onde vai? Então, o povo cristão começa a pregar o não à violência. O povo cristão para de ir no templo de Júpiter, o templo de Apolo, que era irmão dele, se não me engano. Júpiter era filho de... Não, Júpiter é o Zeus romano. Tá? E Apolo, se não me engano, o filho dele. E o Baco também era outro deus, os 3 primeiros deuses romanos. E esses templos eram lotados. Mas será que eles iam lá só para adorar? Será que os líderes dessas seitas, desses templos, olha o que acontecia. Dentro desses templos havia um sacrifício de animais. Touros, vacas, cavalos, sacrifício de vários animais. Era um derramamento de sangue tremendo. O que se fazia com essa carne? Vendia. E quem comprava? Pobres, escravos e cristãos. A quantidade de sangue, de carne, era absurda. O próprio templo de Betesda, o tanque de Betesda, era um templo grego. Aí a Bíblia fala que havia ali uma porta chamada Porta das Ovelhas. E Jesus sai por fora da cidade e vai lá na Porta das Ovelhas. Que porta é essa? Essa Porta das Ovelhas era um local onde a carne que era sacrificada lá em cima, nos alpendres, era lançada lá para ser vendida. As pessoas compravam aquela carne. Ou você acha que eles matavam e faziam igual o sacerdote, queimava? Não. Matava, tirava o sangue e vendia a carne. Vendia o osso, vendia a lã. Então era o quê? Ó. Tá entendendo? E aí, o sangue que escorria da água lá em cima caía no tanque. E aí, para ver uma organização, né, dos doentes, olha, aqui vem um anjo de vez em quando e balança as águas. Fiquem aí. Porque aí quem foi o primeiro, agora você tem que ficar aí, porque ele vem e ninguém sabe a hora. A construção da memória de uma lenda. E aquele homem estava lá há 38 anos. A sorte dele é que Jesus apareceu.
Amém? O anjo realmente apareceu, mas não precisou entrar na água. Entenderam? A cultura romana e a cultura grega estavam ali. Então os judeus param de comprar essa carne. Isso dá um rombo tremendo em Roma, irmão. Porque pega toda essa área aí. Eles começam a se rebelar. Tá? Eles começam a ir nas casas pregar. O negócio vai crescendo. Os templos romanos simplesmente esvaziam. Por quê? Havia um outro fator. A religião judaica, romanos e gregos, não aceitavam as mulheres participando da fé. Mulher, na Grécia, principalmente, não era considerada nem cidadã. Valia o mesmo que um bicho. Tanto é que elas não andavam nem nas ruas. Ficavam aprisionadas em casa. Num lugar chamado gineceu. Não podia sair dali. Ela só saía dali para ter relação com o marido. Porque Roma invade a Grécia 3, 4 séculos antes de Jesus nascer. Então, 400 anos depois, a cultura de Roma está toda misturada com a grega. Tá certo? Por isso Paulo foi um homem escolhido. Por isso Paulo foi um homem perfeito por Deus, porque ele falava os 3 idiomas, cria na chegada do Messias, não acreditava que Jesus era o Messias, mas ele cria, depois ele teve um encontro com Jesus, e se tornou esse homem da espinha dorsal. As mulheres passam a fazer parte da religião cristã. Aí geralmente, aqui tem mais mulher ou tem mais homem? Mais mulher, você pensa. O camarada se converte ao cristianismo. Ele poderia ter 8, 9, 10 mulheres, ele leva as 10 com ele. Já encheu a igreja, hein? Se fosse hoje, a igreja está cheia. Tá? Crianças. E principalmente escravos. Carta a Filemão. Já leu essa carta? O que Jesus fala? Qual é o nome do escravo? Filemão. Hã? Onésimo. Filemão era um rapaz da igreja. Aí Paulo fala para ele, trata bem seu escravo. Por quê? Porque o escravo agora também poderia ser cristão. Oh, glória. Então, acabou aquele preconceito judaico que, né, abolia inclusive pessoas de outras cores, de outras nações. Né? Não havia, pela lei mosaica, não havia junção das nações, era separado. Cristo vem e rasga o véu, pá, todo mundo pode, todo mundo agora pode ser cristão. Roma simplesmente cai em impostos, cai nos seus templos, tá? O povo para de adorar Júpiter, o Estado vai perdendo dinheiro, e aí eles começam a implicar com os cristãos. Surge Nero, é o terceiro, quinto ou sexto imperador, né? Depois do cristianismo. Nero, ele percebe isso, e na sua tentativa de acabar com o cristianismo, o que ele faz? Ele tem um plano. Ele fala, vou incendiar Roma. Ele contrata lá o pessoal para incendiar, né? O incêndio começa numa fábrica de azeite, por isso que se espalha tão rápido. Ele contrata, taca fogo em Roma, mas não põe fogo nos bairros cristãos, certo? Taca fogo em Roma, Roma arde por 6, 7 dias. Milhares de pessoas morrem. Milhares, talvez milhões. Quando conseguem apagar o fogo, o que ele fala? Foram os cristãos. Por isso que a gente não pode acreditar em tudo que o governo fala, tudo que o político fala. Isso é antigo. Aí começa a haver uma caçada aos cristãos. E essa caçada, ela vai ser tradicional, de pai para filho. Os cristãos botaram todo mundo. Depois, descobriram que foi ele mesmo. Ele era tão endemoniado que no momento que Roma ardia, sabe o que ele fez? Ele subiu na torre do seu palácio, pegou uma lira e começou a cantar. Cantar hinos aos deuses, enquanto toda a cidade ardia. Certo? Beleza. Os cristãos passam a ser perseguidos. A partir daí, que eles são perseguidos, deixa eu ver aqui na página 2, falei que era muita informação, que eles passam a ser perseguidos, o próprio povo vai sendo chamado a delatar os cristãos. A delatar os cristãos. Então, quem delatasse um cristão, ganhava um tipo de prêmio.
ração ou terras. Quanto mais cristãos você delatasse, você ia recebendo prêmios. Então isso, com o passar do tempo, foi se aculturalizando no Império Romano. Os cristãos foram tomando a caricatura de animais, de bestas. Os livros que eu estudei chamavam de bestas. Quantas bestas capturadas hoje? Eram tratados como animais, como bichos. E aí tiveram a ideia de colocar os cristãos para divertir os romanos nas arenas. Tá? Quando Nero morre, depois vem o sucessor dele, depois tem Vespasiano. Vespasiano tem uma ideia, mais endemoniado ainda. Ele falou: nós estamos se matando cristãos muito longe daqui. Vamos construir um lugar aqui em Roma para a gente se divertir. Coloca aí, a próxima. Vamos construir um lugar em Roma para a gente se divertir. E aí, vamos construir aonde? Vamos fazer uma homenagem ao imperador Nero. Vamos construir no quintal da casa dele um coliseu, que quer dizer colosso, colossal. E realmente é colossal até hoje. Cabem 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. A primeira foto. E aí, essas ruínas dele. Aí, isso era o quintal da casa dele. Esse local onde foi construído era um lago. Porque, olha a imaginação deles. Mas nós queremos ter uns shows aqui que retratem a verdade para as pessoas. Vamos impactar as pessoas. Então, vamos colocar aqui guerras reais, verdade. Os gladiadores que estão lá na África lutando, estão lá em Verona, estão lá na Sicília, estão lá nas arenas improvisadas. Vamos construir uma sede. Tinha um lago, esse lago foi esvaziado e a quantidade de tamanho que tem para cima do Coliseu tem para baixo. Por quê? Porque ali nós vamos guardar os cristãos nos calabouços. Ali nós vamos colocar feras, vamos colocar leões. Mandem caçadores para a África, mandem caçadores para o norte da Europa. Tragam todas as bestas, vamos guardar aqui. E vamos fazer shows. E vamos atrair de novo os romanos, porque os cristãos estão tomando conta. E com a morte dos cristãos, nós vamos desestimular as pessoas de seguirem essa religião. E aí, abre aí, Apocalipse 17, versículo 1. João está nessa mesma época, porque João morreu com 80 anos. E João era mais novo que Jesus. Jesus tinha 30 anos, João devia ter quantos anos? Uns 15 anos. Né? Acredito, a Bíblia não fala. Mas a tradição conta que ele era o mais novo dos discípulos. Então, isso aí provavelmente é já na entrada do século II. Certo? Século II, por aí. No ano 100, no ano 95. E aí ele escreve aqui no Apocalipse: veio um dos 7 anjos, 17, né? Que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre... Olha aí. Quem é a grande prostituta? Roma. Lembra que eu falei que eles trouxeram toda a cultura grega? As prostituições? Calígula foi o homem que colocou Herodes lá. Já viu falar? Tem um filme de Calígula. Um dos primeiros filmes pornográficos que houve no cinema. Calígula foi o imperador que colocou Herodes em Israel. Olha, Calígula. Você sabe qual era o prazer dele? Ele sentava-se no trono e em volta do seu trono crianças. Todas as crianças eram seus objetos sexuais. E na maioria meninos. Se a gente voltar no tempo, irmão, eu acho que a gente morre de susto. Se nós voltarmos no tempo, a gente tem um ataque cardíaco de tanta terror que acontecia naquela época. Nós não teríamos um preparo psicológico para assistir nada disso. Tá? Alguns imperadores, os imperadores seguem com essa tradição das crianças sendo usadas, estupradas pelos imperadores. Muitos imperadores usavam uma criança por vez e matavam. Asfixiadas, matavam dilaceradas, estouravam o útero das crianças, das meninas. Entendeu?
E aí, isso me faz o que pensar? Que os mesmos demônios que estavam naquela época estão hoje, aqui, né? Não usando dessa maneira, porque a estratégia de Satanás é outra, tá? A estratégia de Satanás não é mais o sangue, derramamento de sangue, nesse sentido grotesco. É destruição aqui, ó. Destruição. Ele está destruindo a igreja hoje de forma mais diferente. A igreja continua cheia, mas ninguém é santo. Mas ninguém vai para o céu. Deixa eles aí. Entendeu? Faz igual fazia com os judeus que iam nos campos de concentração. Falavam que eles iriam comer pão, né? Fazia aquela fila, quando chegava lá abria o gás. Ou cortar o cabelo, chegava lá, abria o gás, todo mundo morria, aí morreram 40 milhões. Tá? Passa a próxima foto, algumas fotos. Essa é a mesma, né? Outra, olha aí. Essas ruínas. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vai. Essa aí eu estive. Essa aí sou eu e a Dani. Essa é uma arena no norte da Itália. Tá? Nós visitamos essa arena, em Verona. Essa arena matou mais cristãos do que o Coliseu. Porque ela é mais antiga. Ela é 2 séculos mais antiga. Tá? E ela vem matando cristãos e judeus cristãos desde sempre. Escravos. Tá certo? Passa mais um. Olha aí. Não deixa aí. Tá? Olha o tamanhão dela. Ela não é tão grande como o Coliseu. Mas olha como ela é bem feita. Tá? Beleza. Vamos voltar ao versículo 2. 17:2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Lembra que eu falei que a grande prostituta faz a sua habitação sobre as águas? É o Coliseu, em cima de um lago. Aquele lago, haviam batalhas navais ali, representando as batalhas épicas, de verdade. Pegavam os escravos, jogavam na água e afundavam, matavam eles afogados, o povo vibrava. Você sabe que esse ok que nós fazemos, o que é, né? Vocês sabem, né? Sabe a história disso aqui, sabe? Isso aqui é um símbolo de vida. Isso aqui é um símbolo de morte romano. Então, quando o povo sentia a pena da pessoa que estava lá sendo dilacerada e queria que ela vivesse, o povo fazia assim, ó. Vive, vive, vive. Mas se o imperador quisesse a morte, ele fazia assim. Aí a pessoa morria. Tá? A prostituta é Roma, com a qual se prostituíram os reis da terra. Olha os imperadores aí. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. Não dá para falar tudo hoje. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e tinha, 7 cabeças e 10 chifres. Sabe quantas perseguições tivemos nos 300 anos após o nascimento de Cristo? 10 perseguições gigantescas. 10 perseguições. Que vai de Nero a Diocleciano. Depois de Diocleciano tem Constantino. Constantino acaba com as guerras. De certa forma, Constantino foi até usado por Deus. Tá? Ele reúne todos os bispos, a primeira reunião ecumênica do planeta, e ele define a não matança. Depois dele, Teodósio, que foi o segundo imperador, eu falei dele semana passada, ele institui a religião cristã como oficial em Roma e pagã todas as outras. Aí ele inverte. Quem for pagão vai morrer. E quem for cristão vai viver. Por quê? Porque mesmo com as mortes, mesmo com o Coliseu, mesmo com a matança, mesmo trucidando, o povo de Deus continuava firme. São os mártires. São os mártires que a gente vai ler. Não amaram as suas vidas até a morte. Tiveram as suas vestes lavadas no sangue. Você entendeu? De Jesus, lavada no sangue de Jesus, mas estava suja com o sangue dos animais, suja com o sangue deles, de outros cristãos. Nós vamos ler isso tudo. Tá? Então, 7 cabeças e 10 chifres. Depois comecei a estudar o Apocalipse, recompreendendo o Apocalipse. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição.
Está falando de Roma. Está falando do sistema romano. Tá? A mulher está, na sua fonte estava escrito. Próximo. Sim. E na sua fonte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. É comparada à Babilônia de Nabucodonosor, da qual Daniel não quis fazer parte. Vai, 6, termino nesse. E vi que a mulher estava embriagada com o quê? Sangue de mártir. Com o sangue dos santos, dos mártires, e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Irmão, se a gente for na teologia bíblica, na subjetividade desse texto, a gente começa a entender as coisas. Muito do Apocalipse não se trata do tempo agora, se trata de Roma, se trata daquele momento. E eu nunca mais vou repetir, quando eu até criticava Pedro, quando ele perguntou a Jesus, antes de Jesus ser arrebatado: Roma continuará nos perseguindo? Você lembra? Quando Jesus vai falar com Pedro, e Pedro pergunta para eles, antes dele subir, se Roma ainda iria continuar assolando o povo de Israel. Jesus, ele poderia perguntar muitas outras coisas: eu vou subir contigo, quando que você vai voltar, como é que é lá no céu, como é que é lá o mundo espiritual. Ele pergunta: Roma continuará nos assolando? Porque o negócio era feio, irmão. Tá? Nero, eu lembrei agora, Nero, quando ele incita o ódio contra os cristãos, a tradição, o próprio Tácito, que é o escritor dos Romanos, chamava-se Tácito. Ele escreve que uma das características de Nero, do que ele mais gostava de fazer, é para acender Roma com o corpo dos cristãos. Em vez de gastar óleo de baleia, óleos, azeites, que dava muito trabalho para manufaturar, ele pegava o corpo humano dos cristãos vivo e acendia nas tochas, e acendia toda a cidade. Nós que somos crentes hoje, nós estamos renegando a memória desses homens, com a nossa futilidade, com a maneira promíscua que somos crentes, a maneira rasa que fazemos a nossa fé, com o desprezo que temos pela casa de Deus, o desprezo que temos em ajudar a igreja, em ofertar, em dizimar, peninha de gastar para vir na igreja, prefere ficar com parente do que vir para a igreja, vai viajar e deixa seus compromissos na igreja. Pensou que eu não ia dar catucada, né? A memória desses homens, dessas mulheres e crianças que não amaram o Senhor, nós vamos ver cenas fortes aí. Simplesmente, meus irmãos, está sendo jogada no lixo. Enquanto os macumbeiros, na minha faculdade de História, comecei com 80 alunos, 60 eram macumbeiros. Por quê? Querem resgatar a memória africana, querem resgatar a memória dos orixás, querem resgatar a memória brasileira dos seus santos, da Umbanda, do Candomblé. E vão até o final. O único crente que terminou fui eu. A gente desiste, a gente deixa tudo para trás. Vai para carnaval, não tem compromisso. Uma coisa é certa: esses mártires têm um lugar todo especial no céu, né? Conseguiram um lugar máximo no céu. E nós? Tá? Próxima imagem. Aí começa. O Coliseu é construído, e aí gladiadores, né? Cada luta, cada sacrifício era oferecido aos deuses. Então, matar um cristão era uma maneira de dizer: o meu Deus é mais forte que o seu. Só que a batalha ali é no campo espiritual. A nossa batalha não é contra carne e sangue. É o que o próprio Paulo fala a Éfeso. A nossa luta, capítulo 6, versículo 10. A nossa luta, Éfeso, a nossa luta, Grécia, não é aquela luta da arena. A nossa luta é contra os principados que estão lá nas regiões celestes. Quando a Xuxa fala: o cara lá de cima vai te dar, ele não está falando de Deus, não. Ele está falando do diabo, porque o diabo habita a região celeste. A Bíblia fala que Deus habita acima das nuvens. A Bíblia diz que Deus, para olhar os céus, ele se abaixa, ele se curva.
Para Deus olhar o que está em cima, Ele olha para baixo. Então, meu irmão, Deus, o Jeová, o Eu Sou, está acima. Aí vem essa mulher e fala, o cara lá de cima, que é isso? O cara lá de cima é o diabo. E Paulo fala para Éfeso, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Próxima imagem. Então eu vou tentar mostrar para você, vou passar um vídeo depois. 5 minutos o vídeo. Olha aí. As feras eram lançadas. Olha, aqui tem duas maneiras de morrer. Enquanto uma galera assistia uma crucificação e o cara sendo queimado, outros eram lançados aos animais. Próximo. Olha aí, outra guerra de gladiadores. Os gladiadores também eram escravos, tá? Vai. Aí, num site que eu achei, tá vendo que tá com número lá? Deixa eu ver, número 1. Ó, o cara sendo estripado, tá vendo? Dá pra ver não? Sim. O 2, uma mulher presa no tronco com um leão devorando. Tem um leão. Tá? Número 3, 2 leões devorando. O 4, o cara sendo cortado, ó, entendeu? Despedaçado. O outro sendo, tem um nome isso aí, que amarra um cavalo em cada mão, outro aqui, e puxa, e estoura as articulações todas. Irmão, a inauguração do Coliseu demorou 100 dias. 3.000 cristãos foram mortos ali. Isso não está no Wikipédia não. Quem escreve isso foi Eusébio, outro escritor romano. Tá? Escritor mesmo. Tácito era outro. Próximo. Olha aí. Muito comum. Eu não sabia, mas os ursos também eram trazidos de todo lugar do mundo para estar lá. Vai. Olha aí. Gladiadores, outros mortos lá. Aí uma mulher cristã lá. Sendo morta. Olha, uma criança. Apaga a luz, Fábio, por favor. Apaga aí para mim, por favor. Não, ali da frente. Está apagada. Ela disse lá atrás. Tá bom. Beleza. Então vamos passar um filme. Pode apagar a luz aí, sabe? Alguém vai lá, alguém apagar a luz para mim, por favor. Você alcança, Lisa? É teoria de Marx, comunismo. É um Estado laico, com um comando totalmente diferenciado. Mas muito forte, né? Bem forte. E por que eu passei o vídeo? Você tem noção do que os nossos antepassados cristãos viveram para nós estarmos aqui. Certo? E nós, será que estamos representando esse espírito cristão? Eles olha, eles venceram o Império Romano sem lutar. Não houve rebelião, nunca houve uma rebelião cristã. Os cristãos se rebelaram, não houve. Foi o amor, eles continuavam pregando. E esses cristãos que nós vimos aí iam morar nas catacumbas, eles eram proibidos de morar na cidade, eles moravam nos buracos, porque catacumba não é cemitério como a gente conhece, é uma montanha cheia de buraco, você vai lá, aquilo é catacumba. Tanto é que a primeira nomenclatura de igreja católica é a igreja das catacumbas. Depois a Vulgata, que é a primeira Bíblia escrita pelos próprios romanos, muda essa etimologia e traz a palavra catolicismo como sendo universal. Então a igreja católica hoje, na etimologia moderna, quer dizer igreja universal, igreja mundial. Enquanto que a etimologia, filologia linguística do passado, quer dizer catacumba. A igreja daqueles que moram nas catacumbas. Tá? Estou quase fechando. Tá? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11. Rapidinho. E eles o venceram. Venceram quem? Venceram quem, gente? Venceram o império inteiro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do quê? Testemunho. Falamos isso ali atrás hoje, ó. Os obreiros lá atrás estavam trabalhando, né? Billy Graham, a maior mensagem que ele deixou foi o seguinte: a maior palavra que você pregar é a sua vida.
pode pregar bonito, pode falar bonito, saber tudo de Bíblia, saber tudo de teologia, mas se a vida dele não for testemunho, então os imperadores foram vencidos pelo testemunho dos cristãos. Aí eles começaram a perceber que os cristãos eram mais unidos, eram fiéis, morriam por aquilo que acreditavam. Aí Constantino chama todos os bispos de todas as províncias e fala para eles: prometo a vocês que eu não vou perseguir, vou quebrar o Tratado de Nero. Sabe quanto tempo foi isso depois? 250 anos. Nesses 250 anos foram 10 grandes perseguições, aqueles 7 diademas e 3 chifres. Tá? E não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai vós céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Tá? O Coliseu, só para você saber, esse lugar que eles morriam, nas outras arenas também morriam, tá? Mas os shows mesmo eram no Coliseu. Demorou 20 anos para ser feito, tinha 181 metros de altura, cabia 90 mil pessoas, foi construído com as pedras que eles roubavam, o mármore, que eles roubavam de outros povos. Nada do Coliseu era deles, tudo material roubado, trazido como despojo. Tá? 100 mil gladiadores morreram ali, 4 milhões de cristãos. Baseado na cultura etrusca, o sangue jorrado alimentava os deuses. Tá? As arenas eram o terror dos povos vencidos e o motivo de deboche dos romanos. E Jesus nasce no meio desses massacres. Irmão, Jesus é muito macho. Muito macho. Nascer agora é mole. Nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, pode tudo. Se eu quiser ficar gritando ali: Jesus, eu te amo! Se eu quiser, eu vou. Lá não, irmão, é sangue. Nero colocava o corpo das pessoas como tochas vivas para acender a cidade. Para acender uma cidade, quantas pessoas precisam? Tá? Aqui, ó. Os romanos adoravam os cristãos. Um dos principais motivos que Roma persegue os cristãos aboliram Júpiter, Apolo e os deuses. Morriam para ser testemunhas de Cristo. Então morrer para eles, quando eles viam aquelas mulheres cantando, crianças com filho, quando eles ajoelhavam, eles não começaram a reação. Eles olhavam para Nero e diziam o seguinte: o meu testemunho, aquilo que eu acredito é mais forte do que você. Aquilo no que eu acredito é mais forte do que você. Porque nem a sua imposição romana, nem a sua autoridade, o seu terror consegue me acovardar. Sou mais homem que você. O imperador Cômodos, ele, ao perceber isso, ele desce como imperador para enfrentar os cristãos. Aí botava uma espada na mão dos cristãos para lutar com ele. Só que os cristãos lá embaixo, eles eram feridos, eram envenenados. Então ele entrava na arena e trucidava 10, manda mais 10, matava 10. E aí, quando ele faz 1000, ele coloca um busto gigantesco, que está até hoje em Roma. Cômodos, um homem que matou 1000 cristãos. Tá? Viviam nas catacumbas. Pregavam a vitória não pelo sangue, mas pelo Espírito. A partir do incêndio, os cristãos são caçados. E é lei, passa a ser lei a perseguição dos cristãos. É lei. Tá? O pessoal não está matando aí o inseto da dengue? Mesma coisa, pode matar. Quer ver? Beleza, João Batista. Tá. Por último, Policarpo. Lembra de Policarpo? Policarpo foi o discípulo de João. Ele era bispo em Esmirna. Esmirna é aonde? Aonde? Não só pode ser na Turquia. Constantino, ele constrói o segundo império romano em Constantinopla, porque a comunidade judaica na Turquia era maior que tinha nada. Então ele não está interessado nos outros lugares. Ele vai para lá. Por quê? Porque a maior concentração de cristãos está lá. Então ele traz esses cristãos como adeptos e monta o império dele, Constantinopla. Que agora
Roma é cristã, Roma fica sendo outro local, pega-se o corpo de Pedro, pega-se o corpo de Paulo, porque os dois morrem em Roma, enterram na região que é o Vaticano, ou só no século VII que o Vaticano passa a ser Vaticano. Enterram ali e se constroem ali templos, igrejas, e começam a disseminar. Só que aí os bispos, os primeiros líderes católicos, nós vamos ter que continuar cobrando impostos, certo? Então não deixe de cobrar impostos. E aí, com a entrada do cristianismo no viés romano, porque o cristianismo agora é uma religião de Estado, passa a ser uma religião de captação de dinheiro. Então o diabo vem matando, ó como é que o diabo é. Vem matando, trucidando, matando. Não está resolvendo. Vou mudar a estratégia. Vou liberar todo mundo. Nem sempre, irmão, uma vida muito boa, nem sempre liberdade demais, prosperidade, dinheiro demais, facilidade demais, quer dizer que é bênção, às vezes é laço. E aí Constantino tem um sonho, ele vê, no sonho dele, ele vê o exército romano com a cruz, depois aparecem os templários, que são os guerreiros das cruzadas, que levam a cruz e começam a matar de novo. Em nome de Cristo. Então a estratégia satânica muda. Insere-se a Igreja Católica, os padres poderiam se casar. O que acontece? Começa a dar problema. Porque o filho do padre que morreu não quer ser padre. Ah, mas o meu pai trabalhou aí para vocês. Então o outro imperador vai lá, a partir de hoje é proibido o padre casar. Por quê? Traz prejuízo para nós. Tudo dinheiro. Mamon, depois de Lúcifer, é o maior potestade que tem nessa terra. Depois a grande prostituta, Jezabel, que é um demônio de prostituição, de abominações. Tudo isso habitava ali. E o Rio de Janeiro hoje, pensa. No Rio de Janeiro só se fala em prazer, tá sexo, tá bebida, né? Prazer, carnaval, né? Os crentes adoram festa. Não vejo crente orar, não vejo crente jejuar, não vejo crente subir montes, se organizar para vir aqui passar um dia em jejum e oração. Mas quando é para festa, meu amigo, se tivesse um bolinho aqui hoje, todo mundo que foi embora estava aqui. Tivesse um bolinho aqui. O pessoal que veio de manhã voltar, porque teve bolo. Isso é um espírito, gente. Isso é um espírito. Vou falar para vocês uma coisa. Quando Jesus vai ao tanque de Betesda, era festa de Pentecostes. Jerusalém estava em festa. Jesus não entra para a festa. Jesus sai da cidade. Vai lá onde estão os doentes. Lá naquele fedor, daquela água podre de Betesda. E vai curar. E vai abençoar. E vai libertar. Liberdade demais, facilidade demais, não combina com a nossa fé. Então, se você enfrenta a luta, você vê a história desses homens, e que, se a gente estudar, se for correr atrás, tem gente morrendo agora aí, tem gente presa. Nelson Mandela ficou preso, quanto tempo? 20 anos? 20 anos, por uma causa social, muito menor que a nossa. Tá? Tem cristãos sendo presos, tem cristão sendo mortos, tem cristãos sendo separados dos filhos. Aí, veio na luta, tem uma lutinha em casa, problema familiar, a pessoa sai da igreja, gente. Tem um problema financeiro, sai da igreja. Tem discussão com o marido, sai da igreja. Simplesmente você não é crente. Você não serve ao mesmo Deus que os homens cheios de fé servem. Tá? Igreja, que as pessoas só vão para pedir. O que esses homens pediram? O que esses mártires pediram? Policarpo era um desses homens. Tinha 86 anos de idade. Ele era bispo em Esmirna. Ele é perseguido pelos romanos, porque ele conquistava muitos cristãos. Isso no século I ainda. Tá? Bem antes de abolir a lei de matar os cristãos. Ele foge. Os crentes da igreja escondem ele. Sabe o que o exército romano faz? Começa a descarnar e descerebrar os membros da igreja. Sabe o que é descerebrar? Abrir o crânio e tirar o cérebro da pessoa viva. Você sabe o que o Boko Haram faz com cristãos hoje, no nosso século?
Sabe quem é o Boko Haram? Sabe quem é, né? É uma seita islâmica que mata cristãos. Se eu não me engano, foi Nigéria, que eles sequestraram 200 crianças, meninas, e levaram para ser escravas sexuais. Vocês não viram isso? Tá? O Boko Haram, quando ele entra numa tribo inimiga que eles vencem, todas as mulheres daquelas tribos, eles deixam uma marca no corpo delas. Já falei aqui. Sabe qual é? Eles cortam os seios com faca. Tá? Para as mulheres não amamentarem mais. Isso é uma simbologia do terror. Isso está acontecendo agora. Eu estou falando, isso está acontecendo. E aí, irmãos? A gente abre a geladeira, não tem alguém bebeu o nosso iogurte, a gente abre a boca e começa a amaldiçoar a pessoa. Certo? Então Policarpo fugiu. Quando ele viu que os membros da igreja dele estavam morrendo, ele retorna e se entrega a Roma. Pegam ele lá em Esmirna e andam 2.000 quilômetros, levam ele para Roma. Quando chega em Roma, colocam ele no Coliseu. Quando ele chega no Coliseu, um dos líderes do exército fala com ele: você já é um velho, 86 anos, se entrega, tem uma morte tranquila. Aí ele fala o seguinte: durante 86 anos eu precisei de Jesus e ele sempre me atendeu. Quando ele precisa de mim, eu não posso negar. Aí ele aceita morrer, preparam lá a fogueira, colocam ele no tronco, acendem a fogueira. Isso quem conta é a tradição. Eu vou dar os nomes dos livros para vocês. A tradição conta que quando acendem a fogueira, a chama faz um arco em volta dele e não queima. A mesma tradição que conta que quando tentaram matar João, jogaram ele numa bacia de azeite fervendo. E aí ele não morreu. E aí o imperador ficou com medo dele, isola ele em Patmos. E lá ele tem a visão do Apocalipse. Policarpo não morre queimado. E aí ele pede a Deus: Deus, deixa que me mate. Quero encontrar contigo. Aí vem um outro e começa a furar ele com um espeto, com uma lança, e o sangue dele apaga todo o fogo que está em volta dele. Aí ele morre. É um dos mártires. Tem o Santo Inácio também que morre. Tem a Felicidade e seus 7 filhos. Já leu sobre ela? O nome da mulher cristã chamada Felicidade, o nome dela. Eu termino com esse testemunho. Ela foi uma mártir. Ela tinha 7 filhos. Ela não negou Jesus. E os romanos dilacerando os filhos dela na frente dela. Ela não negou Jesus. Porque a ideia de morrer por Jesus era a maneira que eles testemunhavam Cristo. Era a maneira que eles pregavam em silêncio morrendo. Com o passar do tempo, os próprios povos que frequentavam as arenas começaram a se converter. Muitas vezes, em muitos relatos, não tive tempo de ler, dezenas, milhares se convertiam, caíam chorando nas arenas. E no século V, para-se de usar as arenas, porque as pessoas não iam mais, as pessoas se converteram. Entenderam? Glória a Deus. Hoje, qual é o nosso testemunho? Se dependesse do pastor assinar uma carta para Deus que você pode ir para o céu, será que o pastor assinaria? Será que se a sua mulher tivesse que assinar uma carta para Deus te autorizando a ir para o céu, será que ela dava? Ou o marido: eu autorizo a minha mulher para o céu porque é uma santa mulher de Deus. Essa mulher só me abençoa, essa mulher só me honra, essa mulher só honra a tua casa. E os filhos? Será que os teus filhos assinariam uma carta para Deus te autorizando a ir para o céu? Eu vou para o céu. Porque você conhece o crente em casa, não é na igreja não. O crente se conhece em casa. Na hora que acorda, na hora que vai dormir. É ou não é? O crente se conhece em casa. Então, como nós não conhecemos ninguém em casa, quem tem que dar a autorização é a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Aprenderam, gente? Os livros que eu li: Os Cristãos e a Queda de Roma, de Edward Gibbon, historiador do século XVIII. A Era dos Mártires, de Justus Gonzalez, um teólogo cubano.
tem 86 anos. Os Mártires do Coliseu foi escrito no século XIX por Halle.